Será que não vale mais a pena investir no Tesouro IPCA mais 2029? Bom, estamos falando aqui de um título público sem risco de crédito que promete inflação mais 7,5% ao ano, uma das maiores taxas da história. Mas tem muita gente boa do mercado, pessoas que eu admiro o trabalho, como o caso da Sofia, que gravou esse vídeo aqui, que viralizou, dizendo que não vale a pena, que investir nesse título pode ser um erro, onde ela traz alguns argumentos e mostra outras opções de investimentos melhores para esse prazo. Bom, no vídeo de hoje eu chamei o Felipe, meu sócio, para fazer um react do vídeo da Sofia e também, é claro, para explicar a nossa visão enquanto Clube do Valor, né? Nós somos uma empresa que cuida de quase 4,5 bi de patrimônio dos nossos clientes, fazendo aqui a nossa visão, a gente acha oportunidade, se a gente acha cilada. Enfim, presta muita atenção porque é só assim que a gente vai evoluindo, vai se tornando investidores melhores, beleza? Deixa o dedo no like e bora pro conteúdo. Boa, vamos lá e vamos dar uma olhada aqui no vídeo da Sofia para a gente entender um pouco mais os argumentos que levaram ela a entender que não faz mais tanto sentido o Tesouro IPCA mais 2029. O primeiro argumento é bem interessante, tem a ver com longo prazo, vamos ver aqui. Então veja que com o Tesouro Direto, pelo fato de você poder investir em títulos longos como o IPCA mais 2040, IPCA mais 2050, pré-fixado 2032, vencimentos esses que você não encontra em CDBs, LCs e LCAs, você opta por investir no Tesouro Direto para conseguir deixar o seu dinheiro aplicado por mais tempo e com isso fomentar o juro composto, o que você não consegue com esses demais investimentos emitidos por instituições financeiras, né, que são CDBs, LCIs e LCAs. Então nós abrimos mão de uma rentabilidade anual maior em um CDB, uma LCI ou LCA, para investir um título mais longo que vai potencializar os juros compostos. E esse argumento aqui da Sofia é extremamente interessante. E realmente, quando você vai para outras possibilidades do mercado de renda fixa, CDBs, LCIs e tudo mais, o comum é você encontrar títulos com vencimento de 1, 2, até 5, 6 anos mais ou menos, quando se fala de CDB, LCI e LCA. Já no Tesouro, não. Aqui é mais comum você encontrar realmente títulos mais longos. A gente já está falando que 2029 é o mais curto. Depois tem 40, 50. Quanto mais você desce, você vai encontrando ali alguns títulos ainda mais longos. E se a gente para pensar que toda vez que você vai resgatar um título de renda fixa, na grande maior parte deles, você paga imposto de renda, pelo menos até o momento em que eu gravo esse vídeo, a partir de 2 anos ou 720 dias de um investimento, você paga 15% sobre todo o seu lucro de imposto. E aí imagina 2 cenários, né? Uma pessoa que foi investindo num CDB de 5 em 5 anos, ora, a cada 5 anos ela vai pegar o lucro, vai bater 15%, aí reinveste num CDB. Mais 5 anos passou, ela vai tirar o imposto de renda sobre o lucro de novo, se passaram 10. E assim ela vai investindo pro longo prazo. Beleza, essa pessoa teve um tipo de rentabilidade. Agora, a pessoa que não pagou imposto de renda nenhum ao longo dos próximos 20, 25, 30 anos, como é o caso do próprio Tesouro, ela acumula uma rentabilidade que vai gerando juros sobre juros nesse período também. E aí, lá na frente, o que a gente vê é algo parecido com esse gráfico que está na tela para vocês. Esse aqui mostra a rentabilidade com e sem come cotas, que é outra coisa que a gente não está falando aqui, mas serve muito bem com a simulação para a gente ver a diferença de retorno ao longo do tempo de uma pessoa que paga imposto de renda em períodos intermediários e uma outra que não paga, só paga no fim. Então aqui 100% alinhado, faz muito sentido quando a gente pensa no longuíssimo prazo, um título ou outro sobre esse aqui. Vamos então para o segundo ponto que a Sofia traz. Quanto mais perto do vencimento o título está, menos marcação a mercado ele sofre. Então veja que um título como o IPCA 2029, que já está ali relativamente perto do seu vencimento, falta um pouco mais de 3 anos para esse título vencer, veja que é um título que ele praticamente já não sofre tanta marcação a mercado. Então esse segundo objetivo, que nos faria deixar de investir em um CDB, uma LCI ou LCA com uma taxa maior, para investir em Tesouro Direto, não subsiste mais com um título relativamente curto como esse. Já aqui nesse segundo caso, a Sofia fala que quanto mais próximo a gente está do vencimento de um título, menor é a possibilidade de marcação a mercado. Ou seja, são aqueles ganhos com a renda fixa que superam a taxa que você mesmo acordou quando investiu. Ou seja, é a possibilidade de você ganhar dinheiro investindo num Tesouro Direto que é para 2045, mas resgatando esse título muito antes com uma valorização positiva do seu título. E nessa teoria faz muito sentido o que a Sofia fala. Quanto mais próximo do vencimento do seu título, menor é a possibilidade de ganhar dinheiro na marcação a mercado. Em compensação, quanto maior é o vencimento do seu título, também maior a possibilidade de você ganhar ou perder dinheiro na marcação a mercado. E é aqui que entra um ponto que na nossa filosofia de investimentos aqui do clube, a gente não gosta, não acha que faz sentido investir com estratégias como essa. No fim do dia, quando a gente quer ganhar dinheiro com a marcação a mercado, o que é que a gente está fazendo? A gente está tentando prever a curva de juros do nosso país. Ah, será que a Selic vai subir muito mais nos próximos anos? Será que ela vai ficar do jeito que está ou será que ela vai cair? E em quanto tempo isso vai acontecer? No resumo
resumo da ópera, quem tenta fazer a marcação a mercado está tentando adivinhar esses movimentos. Só que o grande ponto é que adivinhar a curva de juros é extremamente difícil, se não impossível. O próprio Banco Central do nosso país tem uma ferramenta oficial para buscar fazer isso para a população, que se chama Boletim Focus, e que inclusive errou 16 projeções que ele fez nos últimos 21 anos. Então, se esses caras que respiram o mercado tomam a decisão dos juros, não conseguem fazer a previsão, que dirá a gente, investidores no mercado, que numa tentativa de acertar o movimento correto para ganhar mais, na grande maioria das vezes a gente pode perder, mas foi exatamente o que aconteceu com as pessoas que investiram, por exemplo, em um título bem longo de inflação, como o Renda Mais, há um tempo atrás. Imagina aqui uma pessoa que chegou ali em 2023, viu que esse título estava pagando IPCA mais 6, o que já é uma taxa muito acima da média. Naquela época todo mundo já falava, olha, esse título aqui pagando IPCA mais 6 já é gigantesco. Aí o cara foi lá e investiu tentando adivinhar a Selic que ia cair em algum futuro próximo, sendo que na verdade a Selic subiu e as taxas desse título subiram junto. O que aconteceu na verdade com esse investidor é que ele chegou a ver uma desvalorização de mais de 15% nesse período, dos últimos 2 anos em que ele estava investindo na renda fixa. Ora, 2 anos investindo, 15% negativo, como é que fica a cabeça do investidor? Ah, eu achei que eu ia ganhar IPCA mais 6, na verdade estou perdendo mais do que isso ano após ano. E aí esse é o cenário negativo que poucas vezes a gente vê sendo falado no mercado. E é justamente por não acreditar que faz sentido investir com previsão de futuro que a gente aqui no Clube do Valor não gosta da estratégia de marcação a mercado. A gente gosta sim dos títulos de renda fixa, mas quando a gente está preparado para levar eles até o vencimento. Inclusive eu vou deixar um outro vídeo aqui que a gente entrou em detalhes do porquê que não faz sentido na marcação a mercado com ainda mais cálculos para isso. Então beleza, ok, no caso da Sofia aqui, o Tesouro 2029 realmente não tem tanto espaço para marcação a mercado, a gente não se preocupa com isso, mas ela tá correta. Tem menos espaço para ganhar dinheiro com essa estratégia. Vamos pro próximo argumento dela aqui, o terceiro. E veja que nessa LCA, né, a gente tem então uma taxa de 7,1, uma taxa quase igual à do Tesouro IPCA mais 2029, né, com o vencimento em junho de 2028, pouco ali inferior ao vencimento do Tesouro IPCA mais 2029, que vence em maio de 2029, só que com a grande vantagem de ser isento de imposto de renda. Tudo bem, numa LCA, numa LCI, você tem mais risco do que num título do Tesouro Direto, né, porque você não conta com a garantia soberana da União, e sim por uma emissão de um banco privado que tem a garantia do FGC, mas não é uma garantia tão robusta quanto a União. Mas fato é que você consegue ainda de uma forma extremamente segura, né, investir em uma LCA de um bom banco com garantia do FGC por uma taxa extremamente atrativa, isento de imposto de renda e com um vencimento relativamente próximo ao do Tesouro IPCA mais 2029. Boa, aqui a Sofia trouxe mais um argumento muito legal. No momento em que a gente se aproxima em 3, 4 anos do vencimento de um título, a gente começa a ter comparações diretas de outros títulos, como o que ela mostrou ali, um LCI, um LCA, sem imposto de renda, pagando uma rentabilidade muito parecida, com um vencimento muito parecido. E isso aqui é uma estratégia que a gente gosta muito de utilizar, principalmente para aqueles investidores que ainda não usaram a garantia do Fundo Garantidor de Crédito, o FGC, na sua própria carteira. Para quem não lembra, quando você vai investir em ativos bancários, CDBs, LCIs e LCAs, você tem até R$250 mil que podem ser investidos em 4 instituições diferentes até somar R$1 milhão no seu CPF ou CNPJ. Que caso qualquer uma dessas instituições venham a quebrar, você tem o seu dinheiro de volta. E aí num cenário como esse, enquanto você ainda tem espaço no FGC, uma LCI como essa, um CDB que esteja com rentabilidade atrativa, começa a poder fazer sentido. E aí aqui na frente a Sofia faz essa simulação pra gente ver também. Que o próprio site do Tesouro Direto nos dá então todos os resultados, né? Esses R$10 mil em 2029 se transformarão, né, em R$15.049,30 em termos líquidos, já descontados os impostos, a taxa de administração do Tesouro Direto, o que dá uma rentabilidade líquida anualizada de 11,06%, o que não é uma taxa ruim. É só a gente não levar em conta a parte de desconto de imposto de renda. E aí, utilizando aqui a LCI IPCA+, do Banco ABC Brasil, que tem uma conta digital gratuita, né, se você investir R$10 mil hoje, né, pelo prazo que esse investimento tem, né, que é de ali aproximadamente 3 anos, é um pouquinho menos do que o Tesouro IPCA mais 2029, mas dá ali menos de 1 ano de diferença, o que é algo relativamente pequeno, né, há uma taxa de juros de IPCA mais 7,1%, e estimando que a inflação vai também aqui ficar em 5% ao ano, veja que você vai ter um resultado bruto de R$ 14.194,73 ao final desse período. A gente não vai levar em consideração aqui o desconto de imposto de renda que essa calculadora fez, porque ela é uma calculadora de CDB, então a gente não precisa levar em conta esse desconto de imposto de renda, e o resultado bruto será o nosso resultado líquido na LCI IPCA+. E aí então veja, pessoal, que a gente consegue numa renda fixa privada com risco controlado
ter um retorno significativamente maior. Ora, a Sofia fez a conta aqui e na diferença o Tesouro IPCA ainda ficou com rentabilidade levemente acima, mesmo pagando imposto de renda. Inclusive isso às vezes vai acontecer, não é porque um ativo paga imposto que ele é ruim ou ele rende menos do que outro que não paga imposto. No mercado financeiro, o que ajuda a gente a avaliar bananas com bananas, para não ficar com rentabilidades diferentes, é o que a gente chama de gross up, que é basicamente, vamos imaginar que você tem um LCI que ela esteja rendendo 11% ao ano. Ora, eu sei que essa rentabilidade que eu vou ter aqui, eu não vou precisar pagar imposto de renda. Como é que eu vou comparar essa taxa aqui de um ativo sem imposto com um ativo que tem imposto, como o CDB, por exemplo? Ora, eu preciso dividir esse valor pelo imposto de renda estimado. Vamos colocar aqui 0,85, que é um caso de CDB acima de 2 anos, que teria pagado 15% de imposto de renda, ou seja, a gente precisaria ver um CDB pagar mais do que 12,9% ao ano para que ele, mesmo pagando imposto de renda, fosse melhor do que a LCI de 11. Então, toda vez que a gente faz esse gross up, a nossa conta fica muito mais fácil de ser feita. Então, beleza, baita vídeo da Sofia, o que a gente viu faz sentido, passamos por cada um dos pontos aqui, mas são cenários diferentes. Os ativos do Tesouro são muito bons pro longo prazo. No curto prazo, eles perdem em termos de rentabilidade para boa parte dos ativos bancários. A marcação a mercado não é uma estratégia sustentável. Ao mesmo tempo, nesse momento, enquanto o Tesouro Direto está pagando taxas muito altas, isso normalmente indica que o mercado como um todo está oferecendo taxas mais altas também. Não foi incomum nos últimos meses a gente encontrar coisas assim, ó, CRA, CRIs pagando IPCA mais 10,8, IPCA mais 10,5. Tudo isso sem imposto de renda. Essa sim é uma rentabilidade muito mais alta do que qualquer coisa do Tesouro Direto. E eu tô mostrando títulos completamente aleatórios aqui só pra gente ter essa noção. E aí fica a pergunta, qual é a certa pra você? Como é que você sabe a melhor renda fixa? Principalmente enquanto a Selic tá em 15%, o que é que você tem que fazer nesse cenário? É isso que eu quero te mostrar a partir daqui. E inclusive, se essa é uma dúvida sua, será que você deveria estar pensando em trocar um título de IPCA mais agora por um outro que faça mais sentido? Como é que isso se encaixa na tua carteira de investimentos em específico? Aí eu preciso te convidar para participar de uma sessão de consultoria gratuita com um dos nossos especialistas aqui do Clube do Valor. Nesse espaço a gente vai analisar como é que você está investindo, ver o que é que pode melhorar para que assim você acelere a tua jornada até a tua aposentadoria. Tudo isso com base em estratégias que já são comprovadas ao longo do tempo, que inclusive são as mesmas filosofias que transformaram a gente aqui do Clube do Valor na maior consultoria de investimentos do Brasil, fora do eixo Rio-São Paulo. Essa sessão de consultoria ela é completamente gratuita mesmo. A única coisa que você precisa fazer para participar é ler esse QR Code que está aparecendo aqui na tela ou clicar no primeiro link da descrição do vídeo. Boa, então como é que você faz para tomar uma decisão em cenários como esse? Bom, no primeiro momento a gente já vê que o Tesouro IPCA 2029, por exemplo, ele não vai fazer sentido na grande maioria dos casos. Geralmente você vai encontrar sim um título de prazo mais curto com rentabilidade mais alta, principalmente se você ainda não tiver usado o FGC. Claro que a resposta certa mesmo vai depender do teu caso. Mas se você quiser decidir no seu caso como é que você faz, você precisa de 2 passos muito claros. O primeiro deles é entender se o teu objetivo não é de curto prazo. Cara, se você estiver juntando dinheiro para trocar de carro, para comprar uma casa, para uma viagem internacional, o teu caminho único e exclusivo não precisa nem pensar. É no Tesouro Selic, é numa caixinha do Nubank. É ali que você tem que deixar o seu dinheiro, com liquidez, com segurança e com rentabilidade igual ao CDI. Agora, se o teu caminho for o longo prazo e ainda assim você estiver montando uma carteira que tenha majoritariamente renda fixa ou tenha uma parcela em renda fixa, o que você precisa fazer é algo parecido com isso aqui, ó. Depois de testar incansavelmente as possibilidades de carteira de renda fixa no mercado, a gente descobriu que quando você pesa um pouco mais a mão em renda fixa atrelada à inflação no nosso país, ou seja, o Tesouro IPCA+, um CDB IPCA+, um LCI IPCA+, todas essas são renda fixa e inflação. Como o histórico do nosso país sempre foi de mais volatilidade na inflação, você garantir um ganho real acima dessa taxa na tua carteira é muito produtivo por longo prazo. Ao mesmo tempo, as outras duas partes da carteira devem ser alocadas em renda fixa pré-fixada e pós-fixada, que são os outros dois tipos. Assim, você vai ter uma carteira de renda fixa que passa por qualquer momento da economia do nosso país. Se a nossa taxa de juros subir ainda mais, você vai ganhar mais dinheiro aqui no pós-fixado. Agora, se a inflação der uma estourada, ora, você vai ganhar de imediato mais dinheiro na tua renda fixa e inflação e provavelmente a Selic vai subir logo em seguida, te fazendo ganhar dinheiro no pós. Ah, Felipe, se o cenário for contrário, se a inflação cair e os juros também caírem, ora, aí nesse cenário, você vai passar mais tempo ganhando dinheiro na tua pré-fixada, que vai ter te travado numa taxa mais alta a um período anterior. Ou seja, uma teoria de carteira como essa aqui, ela serve para qualquer cenário. E é por isso, inclusive, que no longo prazo, uma carteira assim teve uma rentabilidade bem acima do próprio CDI e do próprio Ibovespa aqui nos últimos 20 e poucos anos. Ah, Felipe, eu sou um cara mais arrojado, eu gosto também de ter renda variável na carteira, não tem problema nenhum, a teoria se mantém a mesma. As proporções é que vão mudar a depender do teu perfil de investidor e dos teus objetivos financeiros. Depois de definir essas proporções aqui, você começa a explorar o
limite do FGC buscando boas taxas e bons emissores de renda fixa. É exatamente isso que a gente faz aqui no clube. Por exemplo, existem vários emissores de renda fixa no Brasil que eles têm o sinal verde para investir. Ou seja, o banco, a instituição financeira, demonstra uma saúde financeira muito positiva. Em compensação, existem vários outros que têm o sinal vermelho, que por terem apresentado uma falta de saúde financeira, mesmo que estejam com altas taxas, no nosso ponto de vista, não faz sentido nenhum você correr risco. E assim você começa a estruturar cada vez melhor a tua carteira de investimentos. E todas essas filosofias é o que ajuda a gente a embasar todas as formações de carteira de investimento dos nossos clientes aqui do clube. E se você quiser entender como é que você pode aplicar ainda em mais detalhes na tua vida financeira pessoal essas filosofias, aí eu te convido a baixar um e-book gratuito que a gente escreveu te contando como é que a gente chegou nas nossas estratégias de investimento. Ele se chama Como e Onde Investir R$1 milhão. E o mais legal é que ele serve para quem tem menos ou mais do que isso. Dito tudo isso, espero que esse vídeo tenha agregado valor para tua vida. Me conta o que é que você achou aqui embaixo, quero ouvir vocês nos comentários. Eu vou deixar um outro vídeo bem complementar a esse aqui do lado para você continuar assistindo vídeos aqui do canal. Eu vou estar te esperando no próximo conteúdo.